Fala galera, de volta, Resenha Sampa Flu. Antes de apresentar meu convidado, dá aquela curtida, dá aquele like, se inscreve no canal que não paga nada e ajuda a gente aí, ajuda todo mundo a crescer. Hoje a gente vai começar uma série de entrevistas com membros notáveis da Sampa Flu, aqueles que fizeram história e que hoje nos proporcionaram ter esse grupo seleto. E para começar, Luciano Pimenta, meu amigo Pimenta. Que honra receber você aqui. Tudo bem, Pimenta? Fala, Chico. Beleza? Beleza, Guilherme? Beleza, Jonathan? Graças a Deus, tudo bem. Satisfação receber você aqui. E eu vou emendar logo a primeira pergunta. Como é que foi seu começo na Sampa Flu? Então, cara, eu vim para São Paulo, mas tinha pesquisado alguma coisa de Fluminense e São Paulo, não conheci, não conseguia. E lembrei, meu pai tinha um amigo da época que ele foi um dos diretores da Força Flu na década de 70, início de 80, que era o Cássio, né? E o Cássio cuidava das divisões de base do Fluminense. E eu entrei em contato com ele e me passou o contato do Casoba, grande Casoba, que eu chamo de padrinho, né? E aí foi o dia que eu entrei em contato no Monteiro, e o Monteirão pediu para que eu falasse com o Casoba, porque não sabia se teria Sampa Flu novamente. Porque foi um jogo Fla-Flu que teve um trágico fim com uma briga. Pô, tava lá, pô, garrafado e tudo. E aí passou aquele Fla-Flu, eu fui e desde então, até hoje, frequento, né? Infelizmente agora não, por causa da pandemia, mas em todas as mudanças a gente sempre teve presente. Que legal, que legal. Se eu trazer o Jonathan para, eu lembro do meu padrinho, eu conheci a Sampa Flu quando eu trabalhava no aeroporto, e uma vez eu atendi o Lana, que estava indo viajar, comprando lance, eu falei, comprando lance, perguntou se tinha um lance do Rio, falei, não tem, tem o Jornal dos Esportes, ele, pô, que eu sou fluminense, eu também, aí ele me convidou, no dia seguinte eu fui assistir Fluminense e Inter, foi em 2005 também, pouco antes desse jogo que você falou. Jonathan, faça a pergunta aí pro nosso convidado. Fala, Pimenta. Primeiramente, prazer receber você aqui. Já me livrou de uma boa lá em São Caetano. Tamo junto. Uma história aí que a gente passou um sufocozinho lá. Eu queria que você contasse pra gente alguma história, assim, algum jogo marcante que você acompanhou junto com a Sampa Flu, mesmo que seja negativo ou positivo, mas positivo melhor pra gente lembrar de alguma vitória aí. Rapaz, foram alguns jogos bem marcantes junto com a Sampa Flu. Eu vou citar um na Sampa Flu, né? E um com a Sampa Flu fora da Sampa Flu. Na Sampa Flu foi 2009, né? Que eu estava num sítio e falei que não ia ver o jogo de jeito nenhum contra o Curitiba porque eu não tinha conseguido ir. E comecei desde cedo, né? Tomar o mel. E quando foi 15 horas, eu resolvi sair de Bragança e vim para São Paulo. Quando eu passo na 23 em frente ao Monteiro, cismei que eu tinha que ir. O sangue bateu mais forte, né? Acabei indo. E aí, no intervalo, eu passei muito mal. Muito mal, porque para mim eram dois sentimentos, né? Eu tive uma pessoa que foi muito importante para mim na minha vida, que era o Lierte, que era botafoguense, roxo, né? E cuidou muito de mim. Meu pai viveu a vida muito viajando bastante. E tava para cair. Se o Fluminense ganha, cai o Botafogo. Se o Botafogo ganha, cai o Fluminense. Então, óbvio, o coração tricolor, querendo tricolor, mas triste também pelo Botafogo. Então, passei muito mal, acabei indo para casa e vendo o segundo tempo em casa, né? E aí terminou o jogo, eu louco, botei meu filho dentro do carro. Perdão, pessoal, esqueci de tirar o som. E botei meu filho dentro do carro e fomos para o Monteiro para comemorar até... Eu lembro quando você chegou, bicho. Eu lembro quando você chegou. O máximo possível, né? Coisa linda. E a outra foi quando em 2007, quando a gente eu resolvi sem ingresso, sem nada, lá para Floripa, para poder assistir o jogo. Um grande Clóvis, né, que está sumido. E chegou lá, estamos fazendo churrasco, tentei de qualquer jeito ingresso, não conseguia. E fui mesmo assim para a porta do estádio. E um amigo meu, chamado Nestor Bessa, me ligou
Falou, primeiro, você tá com ingresso? Eu falei, não. Ele falou, tô chegando no estádio e eu entrei no início do jogo com o ingresso que eu ganhei. Ele não me cobrou. Então, assim, essas loucuras que a gente faz pelo Fluminense. Pimenta, primeiro eu não imagino a aventura que foi ter ido para Florianópolis com o grande Clóvis dirigindo. Clóvis fazia São Paulo-Rio em 3 horas e meia. Não. Eu fui muito para o Rio, bate e volta com o Clóvis, dirigindo. Inclusive, ele conseguia me contar cada curva da Dutra quem tinha morrido nessa curva. Para mim também. Mas para Floripa, não. Para Floripa eu fui de carro, porque como era numa quarta e na quinta já era um feriado, eu fui com a minha mãe, com meu filho. Meu filho tinha 1 ano de idade, fazia 2 anos. Eu deixei eles no hotel, inclusive o mesmo hotel do Figueirense, né? Eu fiquei no mesmo hotel que o Figueirense. Eu encontrei o Clóvis em Curitiba, a gente seguiu junto depois para Floripa. Mas dessa não, mas eu já fiz muito bate-volta para o Rio de Janeiro com o Clóvis e não era fácil. Guilherme, chega mais. Faz sua pergunta pro Pimenta. Fala, Pimenta, beleza? Fala, irmão, Bem-vindo beleza? aí. Pô, conheci o Pimenta uma vez, a gente foi para Vila Belmiro, fizemos transporte com ele. Resultado não foi muito maneiro, tomamos 3-0, mas a gente tinha ido com o time reserva também, então valeu pela farra. Pimenta, pô, Libertadores chegando. Lembra aí uma história aí pra gente de Libertadores, com ou sem Sampafflu, que te marcou aí? Libertadores, a que me marcou foi... Eu estava com um casamento marcado para o dia 3 de março, né? E com vários lugares para poder viajar, Punta Cana, Chile, etc. E aí saiu a tabela da Libertadores e eu percebi que seria na semana de lua de mel. E quando eu olhei, era Boca Juniors e Fluminense. E aí eu resolvi ir para Buenos Aires, passar a lua de mel em Buenos Aires, né? Inclusive, ainda com meu padrinho de casamento, Eduardo Duda, que ficou no mesmo hotel junto comigo, com a minha esposa. Passamos lá uma semana. Foi no de 2012? Hã? Foi em 2012? 2012. E assim, eu lembro do dia, iniciar o dia, de se juntar para poder sair na carreata de ônibus, que eu nunca vi nada igual. O pessoal pode falar, Luciano, é mentira, mas tinha no mínimo 60, 80 ônibus. Era muita gente, muita gente. E subia, não sei se vocês conhecem a parte da torcida do Fluminense, né? Porque a maioria do pessoal vai lá para conhecer, você acaba conhecendo a torcida, o lado da torcida do Boca. Subir para ir para a torcida do adversário, né? No nosso caso, é um corredor estreito subindo, sem ventilação, sem nada, parece um trem fantasma, e você vai subindo. E aquela emoção de você estar lá em cima, né? Ganhar da forma com que foi. Jogamos muito bem, não jogamos mal, não foi aquele jogo, ganhamos por sorte. Não, jogamos muito bem. E realmente, cara, a torcida do Boca é inacreditável. Até minha esposa falava, Luciano, não é possível, deve ter caixa de som espalhada pelo estádio inteiro e os caras botam nos cantos dele, como tem feito agora, enquanto tá na pandemia, porque encerrou o jogo, os caras continuavam a cantar. É algo assim, realmente bem diferenciado. Não que a nossa torcida deva nada, que a nossa torcida também é maravilhosa, os maiores mosaicos, as maiores festas, sempre foi a nossa torcida do Fluminense. Legal. Pimenta, agora eu quero voltar a 2007. A ida para o jogo Fluminense Brasiliense. Conta a lenda que você recebeu um telefonema pedindo para você trazer pão. Não, na realidade foi o seguinte, a minha ex-mulher me ligou, falou assim, dá para trazer uns negócios para casa, né? Um lanche, alguma coisa? Eu falei, pô, tô na Avenida Brasil. Ela falou, tá fazendo o quê? Eu falei, tô indo ver o jogo do Fluminense. Ela falou, pô, mas para ir para Sampafflu, eu morava no Planalto Paulista, você não pega a Avenida Brasil. Eu falei, não, estou na Avenida Brasil do Rio. E já era umas 7 e pouco da noite, 6 e pouco, né? E fomos para o bar, o Montanha morrendo de medo do Clóvis beber. E ainda fiz uma brincadeira, que eu peguei um copozinho de pinga e botei água e falei, Clóvis, diz que é pinga. Quando eu chamar o Montanha, você vai e vira. E aí o Montanha quase morreu do coração, mas era água.
E assim, depois desencontramos com o Montanha, bêbado pra caramba, encontramos o Sérgio B na volta. Na ida foi eu, Clóvis, Montanha e eu acho Juliano. E na volta foi as cenas mais engraçadas, que o Montanha queria descer do carro, parar na ilha, para ir no farol da ilha, comer bolinho de bacalhau, tomar chopp, completamente louco. Perguntava quanto tinha sido o jogo, que ele não lembrava. O Sérgio B querendo dormir, e eu fui acordado, sentado no banco da frente com o Clóvis até chegar aqui em São Paulo, porque os caras apagaram e não tinha como deixar o Clóvis voltar dirigindo sozinho. Eu já tinha sofrido muito na ida, não quis correr o risco na volta. Uma emoção grande. Jonathan, vai lá, você agora. Não, vamos lá. Pimenta, agora a gente tem um teste aí de memória. A gente tem um quiz aí que a gente vai depois ver quem é o tricolor da Sampa Flu, que vai acertar mais perguntas e ganhar um brinde. A gente está separando perguntas da Libertadores por conta do momento. E vou deixar o Guilherme fazer a dele primeiro, que é mais fácil. Depois eu vou para mim. Vamos lá, Cara, vamos ver se eu consigo. Então, eu tinha separado uma que eu acho mais difícil, mas vou até dar uma aliviada. Oitavas de final da Libertadores 2008. O Fluminense ganhou o jogo de ida, jogo de volta contra o Nacional da Colômbia no Maracanã. 1-0. Gol de... Rapaz, 2008? Cara, 2009 chegou o Fred, 2008... você me pegou, eu não lembro. Vou chutar, cara, sei lá. Vou dar a dica então. Vamos lá. Cruzamento do Thiago Neves, aquelas faltinhas de beira de área, chuveirinho famoso. Gol de zagueiro. Gum. Não, Gum não jogou 2008, pô. O Gum começou em 2009, né? Errou, o gol foi do nosso técnico Roger Machado. Roger Machado. O Roger, eu lembro de 2000. Para mim, Roger só fica na cabeça o gol contra o Figueirense em 2007, amigo. E eu estava atrás do gol e vi aquela bola vindo na direção. Você, Jonathan, faz sua pergunta agora, do quiz. Eu vou também dar uma facilitada. Um jogo também marcante. Fluminense 3, América do México 2, no Engenhão. A gente saiu perdendo de 2-0 com uma falha do Ricardo Berna e viramos o jogo para 3-2. Quem fez o gol da vitória? Pior que eu estava no estádio. Vou dar uma dica também. Eu estava no estádio. Mas vamos lá, dá uma dica aí. Dá uma dica. Tem passagens por seleção. Não vou te dizer de qual país, senão vai ficar fácil. 2008. Não, 2011 essa aí. A Libertadores foi 2011. 2011. Deco. Acertou. Eu estava vendo esse jogo esses dias. Eu estava tentando me lembrar. Porque, de vez em quando, pelo Facebook, aparece... Não sei se eu sigo algum site diferente do Fluminense. Vai aparecendo alguns jogos históricos. E passou esses dias o jogo. Com certeza. Esse jogo foi inesquecível. Agora eu vou num jogo que você acha que também estava. Argentino Júnior e Fluminense. Quem fez o primeiro gol daquela brilhante vitória? Dica, não era para ele jogar, ele era reserva. Sim, Nossa, tá aqui, eu tava lá. Inclusive, depois tem até a história para contar desse jogo. Já pode responder e emendar a história. Rapaz. Cara, me deu um branco. Eu sei que o último foi o pênalti que o Edson sofreu, que o Fred bateu. Rapaz, deixa eu lembrar. Cara, fugiu. É que assim, é muito em cima. Gol de Júlio César. Júlio César, foi verdade. Entrou no lugar de Carlinhos. Isso, ele cruzou. Esse jogo, cara, foi muito engraçado porque terminou o jogo, né? A torcida deles invadiu o campo e começou a arrancar as nossas faixas.
e a polícia segurou a gente dentro do estádio, né? E depois de 1 hora e pouco, a gente conseguiu um ônibus, porque a gente tinha ido de táxi, né? A gente conseguiu e entrou no ônibus de torcida organizada, mas é aquele ônibus que não tinha chão, não tinha teto, mas aquela música Na Casa Não Tinha Nada, era o ônibus. E a polícia falou assim, todo mundo deitado e sentado no chão do ônibus, e o ônibus todo apagado, para a gente poder sair aqui do bairro, mas não ter problema. E a gente estava com um grande Dudinha. E o Eduardo falava, Dudinha, senta. Não. Dudinha, senta. Não, conclusão, todo mundo sentado e foi o único em pé até a gente soltar no obelisco. Sensacional, sensacional. Gui, sua pergunta aí. Cara, Pimenta, expectativa agora para essa Libertadores. Qual o sentimento, considerando que a gente já passou aí um vice-campeonato, passamos algumas eliminações doloridas aí de gol no último minuto por Boca e tudo mais. Tivemos reforços aí anunciados. Qual a tua expectativa? Rapaz, a gente está hoje com 38 jogadores, né? Fora os que estão no Sub-23. Se eu falar que as contratações me agradam, eu vou estar mentindo, tirando o Casares, tá? Porque eu acho que o Casares ainda consegue dar alguma coisa. Eu lembrando do Casares do Atlético Mineiro, que a gente sofreu muito com ele nos últimos anos. Mas Libertadores é aquilo, né, cara? É 11 contra 11 lá dentro. E a gente está pegando jogadores, na teoria, com bem mais de 30 anos, que são jogadores, na teoria, bem experientes, né? E se o Roger souber mesclar a molecada com esses jogadores, creio eu que pode dar muito certo, tá? Mas isso me lembra muito o time que o Mário montou em 2015, né? Um time mais velho e que não foi muito legal. Então, assim, eu sempre, em qualquer campeonato, eu vou entrar confiante com o Fluminense, né? Infelizmente, a gente é maluco, ou felizmente, né? A gente sofre, só quem chegou lá na Série C e brigou e ia para estádio. Eu fazia faculdade na Veiga de Almeida e quase bombei, porque dos 99 inteiro era jogo de terça, segunda e sexta, terça e quinta, e a gente estava sempre no Maracanã indo, né? E saí comemorando que nem um doido, um carro pelas ruas do Rio de Janeiro, quando a gente ganhou de Santa Cruz. Náutico, do Náutico. Do Náutico, perdão. E então, assim, se o Fluminense ganhar a primeira boa contra o River, eu acho que já ele começa a pegar um pouco mais de cara de Libertadores. Mas hoje o Fluminense é uma incógnita, né? Você vê alguns jogadores ainda no Fluminense que, não, infelizmente, não tem condições de vestir a camisa do Fluminense. Mas está lá, está compondo elenco. Até que ponto vai ser bom ou não? Acredito muito que a molecada vai se destacar, infelizmente já saindo no próximo ano, vai se destacar bastante na Libertadores, né? Principalmente agora tendo esses mais velhos, que na teoria vão tentar blindá-los, porque sabe que Libertadores é porrada, né? Então, para dar porrada num Kaique desse no primeiro minuto, ele se acovardar, tem que ter alguém lá para segurar a bronca da molecada. É isso aí, eu também acho. Falei exatamente isso pro pessoal. Esses caras que chegaram são experientes, né? E tem estofo de Copa do Mundo, de Libertadores. O Casares, para mim, foi a nota 10, vai cair como uma luva. E, cara, me dava calafrios pensar que o Nino podendo estar numa seleção, na Olimpíada, e a gente jogando com o Frazan, ou até com o Matheus Ferraz, numa Libertadores. Sim, dói. Então, gostei das contratações. Jonathan, faz sua última pergunta aí pro Luciano. Última antes da segunda rodada de perguntas do quiz. Eu acabei Pergunta antes que eu vou jogar aqui aqui no Google, pô. Isso. Acabei caindo aqui, mas vocês estavam falando do jogo do Argentino Júnior, na verdade, uma lembrança também. Teve um lance também nesse jogo que foi bem inusitado, que o Fred fez um gol de falta, né? Além do primeiro gol, foi um gol de falta que o goleirão deles lá entregou, e aquela batalha campal também
também inesquecível lá com os caras querendo pegar o Conca pequenininho. Imagino que tenha O Conca apanhou ali. A câmera mostrou pouco, mas ele apanhou bem. Então, imagino que tenha sido uma grande emoção e aflição ao mesmo tempo estar na arquibancada ali naquele jogo. Assim, a vontade que a torcida tinha em si era de entrar para tentar defender os atletas, mas aí é impossível, porque além da grade ser extremamente alta, ele parece um presídio, né? Sendo praticamente impossível. Como da mesma forma que deixaram eles entraram por algum portãozinho ou pelo próprio vestiário do clube, porque até para pular grade era complicado. E foi o jogo que teve a confusão com o Sheik antes do jogo, não é isso? Foi. A gente estava estava indo para o estádio quando soube que o Peter tinha pedido para o Sheik descer do ônibus. Com certeza. Começou mal, mas terminou bem. Ô, Pimenta, vamos lá. Você chegou na Sampa Flu em 2005. Eu queria que você falasse um pouco das diferenças do Monteiro, do Delicasse e agora do Garota da Vila. Cada um tem seu charme, tem suas particularidades. O Monteiro tinha aquele banheirão ao céu aberto, aquele quibe sensacional, aquele pão de metro. O Delicasse já tinha aquele serviço de garçom. E o Garota já tem aquele ar mais carioca, onde você se sente à vontade. Fala das diferenças dos três aí. Cara, assim, os três lugares a gente sempre foi muito bem recebido, né? Sim. Monteiro sempre recebeu a gente muito bem. Inclusive, o pessoal que jogava squash lá no começo era assim, depois viu que a gente não era uma torcida organizada, né? A gente era uns amigos desorganizados que íamos, né? O Delicasse, a Regina recebeu a gente sempre muito bem, né? Aquele serviço de buffet especial, eles eram especialistas naquilo, né? E agora o André, que para mim é um louco, porque é um cara que entrega a chave do estabelecimento dele, do ganha-pão, para a gente ficar, né? Confiando que cada um vai marcar a bebida que pega, que cada um vai levar comida, né? Então, assim, é uma confiança absurda. E lugares históricos, né? O Monteiro, daquele jeito porra louca dele, que acabava a cerveja no meio do intervalo. E ele saía para buscar a gente tomando original ou Serra Malte que tinha. E ele saía e daqui a pouco ele voltava para Itaipava, Devassa, né? Porque era o que tinha, porque ele achava nos botecos em volta. Então, assim, não era um lugar que era preparado para aquilo, né? Ali era uma quadra de squash que os amigos se reuniam para ver jogo e o Monteiro fazia um pernilzão, fazia uns churrasquinhos lá e a gente acabava comendo. O Delicasse já não, já foi fechado. No Monteiro, a gente começou a cobrar posteriormente uma taxa, né? Um valor simbólico que era para ajudar na quebra de copo, botar uma porta no banheiro a céu aberto. Depois a gente acabou botando um vidro, né? O vidro era sensacional. Quem quisesse ficar lá de fora assistindo, poderia assistir. Ou mesmo na troca do telão, do retroprojetor, né? Com a Regina, não. Já foi algo mais profissional, que o dinheiro, sei lá, 30%, 20% é para Sampa Flu, para poder comprar material, alguma coisa. Ou 100% era da Regina. Realmente eu não lembro, porque eu não fiz essa negociação, não foi comigo. Eu lembro, a única negociação que eu fui foi quando a gente mandou fazer as primeiras camisas e os cachecóis da Sampa Flu. E, se eu não me engano, foi eu, o Sérgio Lima e o Eduardo, não sei, 3 ou 4 que a gente bancou do nosso bolso para poder depois pegar conforme fosse vendido, né? E depois o André, que hoje tem inclusive mais de um lugar, né? Que ele te autoriza, se você quiser assistir o jogo em Moema, você assiste. Se você quiser ir lá na Garota da Vila, você vai, né? Eu já fui em ambos os lugares, bem gostoso, atendimento muito bom. Assim, o ideal mesmo seria que, se a gente fosse mais organizado, a gente teria o nosso espaço, né? Uma sériezinha, alguma coisa, como o pessoal da Chef Flu tem, com CNPJ, com tudo bonitinho, que eu já fui visitar, e é realmente fantástico. Os caras são muito organizados, muito organizados. Infelizmente, a gente tentou de várias formas, né? Eu mesmo fiz várias cotações,
mas sempre esbarrava em algum entrave, um queria uma coisa, outro não queria outra, e acabou que a gente hoje depende de favores de amigos. Essa é a grande verdade. O André, o Dedé é parceiro pra caramba, porque se não fosse ele, hoje a gente não teria o local. Dedé que faz o melhor à parmegiana de São Paulo, hein? Hora do almoço, você não tem o que almoçar ainda, pede a parmegiana do Dedé. Olha, ele tem uma costela com barbecue lá no Garota da Vila também maravilhosa, e ele faz um hambúrguer lá em Moema, que é sensacional. Meu filho comeu e ficou apaixonado. Aí sim. Guilherme, voltando pro quiz, manda mais uma rodada de perguntas aí pro Pimenta pra gente encerrar nosso bate-papo. Beleza. Pimenta, 2008 de novo, semifinal, Fluminense e Boca, aquele jogo nervoso pra cacete. 2-1, um gol do Boca levava para os pênaltis. O Boca fez 1-0. Boca fez 1-0. Viramos o jogo, gol do Washington de falta e gol do Conca numa bola desviada que nosso famoso gol cagado. Exatamente. Mas o último gol para fechar o caixão dos caras foi de quem? O último gol, se eu não me engano, foi do Alan. Errado, Pimenta. O último gol foi de Dodô. Ele pegou aquela bola na lateral. Cara, assim, os gols, eu lembro a sequência. Esse jogo caiu no dia 4, tá? Você vê, data eu lembro. Esse jogo caiu dia 4 de junho de 2008, tá? Foi aniversário do meu filho, eu deixei todo mundo na festa e me tranquei no quarto vendo esse jogo, tá? E com um grande amigo meu, Jorge, flamenguista, infelizmente, né? Ninguém é perfeito. E ele gritando lá embaixo o gol do Boca Juniors. Só não expulsei ele de casa porque, amigo, a gente como escolhe, a gente tem que aturar, né? Sim. Mas foi realmente um jogo inesquecível, né? Mas eu acho que, para mim, o jogo mais fantástico dessa história foi contra o São Paulo. Pimenta, aquele gol de cabeça. Esse jogo contra o Boca eu tenho uma história. Eu tinha acabado de comprar meu carro, um Celta branco. Fui pro jogo, fiquei completamente embriagado. No dia seguinte acordei para trabalhar, desci, cadê meu carro? Não tinha meu carro, não tava na vaga. Falei, pô, roubaram meu carro. Mas como vai roubar o carro aqui dentro? Aí eu tive um lápis, fui até o Monteiro, meu carro tava parado ali, eu voltei de carona. Fui de carro e voltei de carona. Não lembro com quem, mas o carro tava só ele, solitário, paradinho ali em frente ao Monteiro. Ô, Jonathan, Como meu pai fala, o Papai do Céu ajuda os bêbados e as criancinhas. Papai do Céu ajuda os bêbados e as crianças. Agora a minha pergunta para você. Fluminense e Olímpia, um jogo que a gente foi eliminado, mas a gente saiu na frente lá no Defensores del Chaco. Quem que fez o nosso gol? Foi um jogador que você adorava. É piada isso, não? Cara, esse jogo, assim, eu lembro das histórias, mas eu lembrar de jogador fazendo gol é muito raro. Esse jogo, eu estava nas Laranjeiras, eu tinha ido para o Rio, e as Laranjeiras, eles fechavam a quadra de futsal lá de trás, né? E fazia aquelas festas, regada à Brahma, né? E deixa eu tentar lembrar. Era um craque. Só que não. Foi 2008? Não, foi 2013. É um jogador que tinha um nome, vou te dar uma dica, hein? Para ajudar. O nome dele era muito parecido com o nome de um chinelo famoso. Nossa, Rainer? Eu não ia acertar esse Rainer nunca se tu me der essa dica. Porque o que eu xingava ele, eu não posso falar do que o Claudião xingava. Eu lembro. Mas o que eu xingava ele... Ele que dividiu com o goleiro e a bola caiu dentro do gol. Foi sensacional. Não podia. Porque assim, ele era super rápido, mas ele não acertava o gol. O que adiantava? Não podia. Não dava. Para encerrar, Jonathan, sua pergunta. Vamos lá. Vamos ver se pelo menos os adversários você lembra. Não, essa é leve. Libertadores 2013, Fluminense estreou jogando na Venezuela. 1-0 gol do Fred. Você lembra contra quem foi que a gente jogou? Porra, logo pro time venezuelano, cara, porque a gente não tá nem acostumado.
esse 2013 eu fui em bastante jogos. Eu fui em bastante jogos da Libertadores. Mas não lembro. Não lembro. Venezuela, time venezuelano. Se você perguntar agora, procura, eu não vou lembrar um venezuelano. A resposta era... Ó, eu disse que era fácil porque o nome era Caracas. Então... Não, realmente não. Não, nem sabia que tinha Caracas da Venezuela. Não, sabia Caracas era da Venezuela, mas não sabia nem do time. Então, assim, eu não... se fosse time Uruguai, Paraguai, fica bem mais fácil. Agora, venezuelano tá foda, né, João? Venezuela é foda. Essa era uma das mais difíceis. Bom, rapaziada, queria agradecer o Luciano aí de participar com a gente, relembrar dessas histórias aí. Queria lembrar a todos de que Transgala, transporte com garbo e elegância. Precisa ir para algum lugar? Liga para Transgala, que você vai Agora, chegar. fazer uma pergunta. Ô, Chico, por que é Chico Louco? Porque eu não bato muito bem, né? Tem horas que eu discordo de mim mesmo. E eu sou feliz assim, nem feliz daquele que morre com uma opinião só. Mas, Luciano, o maior fã do Wellington Paulista. O Wellington Grande Paulista, Chico. achava ele bom, queria ele de volta. Mas o meu 9 dos sonhos era Léo Gamalho. Eu ainda sonho uma Libertadores, Maracanã lotado, 50 mil perucas distribuídas na arquibancada, uma verdadeira loucura. Mas, Luciano, uma satisfação receber você aqui. Você que é um dos pilares aí da Sampa Flu. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Um cara que sempre luta para todo mundo ter um ambiente melhor, para estar todo mundo junto, faz questão de estar junto com os amigos. E se a Sampa Flu é o que é hoje, é graças a pessoas como você. Prazer em receber você aqui. A equipe é boa, a gente deu uma boa renovada. A gente brinca agora, o presidente Jonathan, né? E uma boa renovada, mas é isso mesmo, a gente sabe levar os filhos, porque a gente vai ficando mais velho, tentando mais compromisso, às vezes fica mais difícil de ir, né? E botar a molecada mesmo, filho, sobrinho, primo, quem conhecer, divulgar mais a Sampa Flu. Por isso que vocês estão de parabéns com esse canal. Eu acho que vai ajudar as pessoas a conhecerem um pouco mais, ver que realmente a família, né? A gente não é torcida organizada, é todo mundo igual, né? Ali não tem médico, não tem advogado, não tem empresário, não tem feirante, não tem técnico de TI. Lá é todo mundo irmão, todo mundo igual, não tem diferença. A gente é tudo fluminense. Maravilha. Obrigado, Jonathan. Obrigado, Guilherme. Rapaziada, se inscreve aí, participa. Até a próxima. A gente se encontra por aí. Abraço. Saudações tricolores. Isso aí. Valeu, galera.